Pode não parecer, mas é um prazer imenso estar aqui fazendo esse vídeo. Eu sou o professor Elias Macedo, sou especialista em educação matemática e autor de vários livros, tanto físicos quanto digitais, e estou presente aí nas mais variadas plataformas da internet. Os links estão todos aí na descrição, desde o YouTube, Play Store até no blog, tá certo? Estou aqui para dar continuidade ao curso de matemática básica e hoje eu vou estar falando sobre operações com números decimais, ou seja, como trabalhar com aqueles números que tem vírgula, né, galera? Que é tão famigerado aí no contexto dos estudantes, tá certo? Só para lembrar que o número decimal é uma das representações que eu vi no vídeo passado aí, tá, galera? Eu vou colocar o link na descrição do vídeo e lá na tela final também. Então, número decimal é uma das formas de representar um número racional. Portanto, nós precisamos saber trabalhar com eles. E o grande número racional, de trabalhar com ele na forma decimal, é justamente isso aqui, olha, é a igualdade das casas decimais. Quando você iguala as casas decimais, tudo sai perfeitamente como o planejado, né? Feito para dar certo. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que faz. Ó. Primeiro você tem que escrever os números de modo que todos possuem a mesma quantidade de algarismo nas casas decimais, ou seja, o mesmo número de dígitos à direita da vírgula, tá certo? Então eu coloquei o exemplo aqui, 3,25, 1,2 e 0,008. Coloquei esses três números aí. Perceba o seguinte, ó, esse aqui tem duas casas decimais, né? O 3,25 tem duas casas decimais, o 2 e o 5. 1,2 tem uma casa decimal, que é somente o 2. E o 0,008 tem três casas decimais, o 0, o 0 e o 8. Então, esse terceiro é o que tem a maior quantidade de casas decimais. Então, ele vai ser a referência para mim. Todos os outros vão ter que ficar com 3 casas decimais. E olha como vai ficar aí. 3,25 vai ser 3,250, tá certo? 1,2 vai ser como? Vai ser o 1,200. E o 0,008 vai continuar sendo 0,008, continuando com 3 casas. Lembrando, tá, galera? Tem que colocar o zero para a igualdade de casas decimais. Não vai colocar o primeiro número que vier na tua cabeça. Ah, Elias, eu achei mais bonito colocar o 4 do que colocar o zero. Não, é com zero, tá certo? Não pode ser outro número. E aí, galera, feito isso, é o grande segredo, é o grande X da questão. Olha como vai ficar na adição. Vamos igualar as casas decimais aqui desses dois números. Olha, 43,5 mais 7,36. Então, igualando as casas decimais, eu vou ter 43,50 mais 7,36. E olha como vai ficar aqui, 43,50 mais 7,36. Perceba que quando eu igualei as casas decimais, a vírgula ficou automaticamente embaixo da vírgula, né? A vírgula de um com a vírgula do outro. E aí, olha, é só fazer a soma linda e maravilhosa, sem segredo nenhum, tá certo? Fazendo a soma direitinho, eu vou ter aí 50,86. Tudo certo? E a subtração? Subtração também é a mesma coisa. Vou igualar as casas decimais. Olha. Nesse exemplo aqui eu tenho 82,7 menos 4,29. Que igualdade de casas decimais vai propiciar para mim 82,70 menos 4,29. E olha como vai ficar aí, olha. Vírgula, vai acabar que vai ficar vírgula embaixo de vírgula e não tem segredo, tá certo? Ou fazendo a subtração, obviamente eu preciso estar em dias, tá, galera, com as operações. Por isso que é fundamental você assistir aí os outros vídeos, caso você tenha dificuldade em fazer qualquer uma delas, tá certo? Então, ó, fiz a subtração normalmente e o resultado deu 78,41, fazendo os devidos empréstimos, né, devidos cancelamentos e assim vai. Tudo certo aí? Olha como vem agora a multiplicação. A multiplicação é a única que você não precisa fazer igualdade de casas decimais, tá certo? Você multiplica direto, ou seja, 9,16 vezes 3,4, eu vou fingir que tem um 34 aí, vou esquecer a vírgula por enquanto, tá certo? Então eu esqueço a vírgula e faço a conta normalmente, né? Lembrando aí, é bom estar em dia com a multiplicação. E então tem um vídeo aí que eu vou colocar lá na tela final. Vou fazendo a multiplicação perfeitamente, ó, como se nada tivesse acontecido. Achei o resultado aí, ó. 916 vezes 34 é 31.144.
Aí tu deve estar perguntando, Elias, mas e a vírgula, cara? Ah, pior, né? Tem a vírgula. Então bora colocar ela agora aqui, olha, no final das contas. Era 9,16, ou seja, eu tinha duas casas no primeiro fator e tinha uma casa no segundo fator. Eu tenho então um total de 3 casas para o resultado. Duas do primeiro fator, uma para o segundo fator. O resultado então vai ficar com 3. Então a multiplicação, o segredo dela é não igualar as casas decimais, e sim somar o número de casas decimais para colocar lá no resultado. Tudo certo? E a divisão, Elias? A divisão mesmo é que você precisa fazer igualdade de casas decimais. Por que tu está falando isso, ó Elias? Porque quando você faz a igualdade das casas decimais, a vírgula some, ó. Um passe de mágica. Então, o 65,94 dividido por 0,3 vai virar 65.940, não, perdão, 6.594 dividido para 30, né? Porque o zero ficou para cá. E aí eu faço a tabuadinha do 30 lá, como já foi identificado lá no vídeo da divisão, né? O link vai estar lá na tela final. E eu vou fazendo a minha continha normalmente, olha, como se nada tivesse acontecido, certo? No entanto, quando se trabalha com números racionais, você deve ter um cuidado, que eu vou já falar, ele é bem esse aqui, olha. Sobrou 24, não é isso? No final. Então, o que eu vou fazer? Vou passar a vírgula e vou acrescentar um zero aqui, olha, para terminar a minha conta. E aí eu vou, 240 é por 8, então depois da vírgula vai ficar o 8 aqui, olha. O resultado deu então 219,8, tá certo? Então tá trabalhando com decimais, lembra que não tem que ter resto, a não ser que tenha aproximação e a dízima não seja periódica, não seja exata, perdão, seja uma dízima periódica. Aí você vai ter que estar trabalhando com os números depois da vírgula, tá certo? Então, galera, é assim que se trabalha com números decimais. Recapitulando, primeiro você iguala as casas decimais e depois vai fazer a conta normalmente. O único caso que não se iguala as casas decimais é o caso da multiplicação, onde eu preciso somar o número de casas decimais. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero ter tirado a tua dúvida. Se eu não tirei a tua dúvida, faz um comentário aí, né? Vai que vira roteiro para o meu próximo vídeo. Não esquece de dar o like. Meu muito obrigado e até a próxima.